Olá, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. A paz de Cristo e o amor de Maria Santíssima esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa live formativa, live essa que encerra o nosso itinerário formativo proposto pelo setor diocesano da juventude, hoje de forma especial falando sobre o sacramento do matrimônio. Então, pedimos a todos desculpas pela demora, pelo atraso, tivemos alguns problemas técnicos em relação à questão da internet, mas desde já nós queremos agradecer imensamente a cada um de vocês que se fazem conosco, participando deste momento, e que esse momento de fato seja um momento muito produtivo, que nos ajude a crescer mais na fé, principalmente também aos casais que nos acompanham nesta noite participando conosco. Então sejam todos bem-vindos, tá certo? Queremos nos apresentar inicialmente. Meu nome é o Alisson. Sou da paróquia de Nossa Senhora da Penha, em Batalha, e faço parte do movimento CCC, Caminhada Comunitária com Cristo, e também faço parte da Comissão Diocesana da Juventude, representando o setor de pastoral do qual participo, do qual faço parte, que é o setor Batalha. Meu nome é Michele, sou da paróquia de Nossa Senhora da Penha, Batalha, em Batalha, participo do movimento CCC, estamos casados há 7 anos, e temos uma filha que se chama Maria Clara, está aqui a foto dela, e que vai fazer 3 anos agora, Muito bem. Então, como falei anteriormente, como nós apresentamos anteriormente, hoje nós finalizamos o itinerário formativo, a live de hoje, a exemplo das anteriores, vai trabalhar a última etapa, se assim a gente pode dizer, dessa caminhada tão bonita que um casal faz desde o momento que começa a namorar. Então, no primeiro momento vimos a live sobre namoro, depois a live sobre noivado, e hoje nós iremos encerrar o nosso itinerário formativo falando sobre o matrimônio. Nós iremos conduzir este momento, mas daqui a pouco nós iremos convidar um outro casal que participará conosco, e juntos nós iremos conduzir esse momento, e esperamos que todos de fato possam aproveitar bastante, como dizia agora há pouco também, fazendo de todo o conteúdo que foi preparado com muito carinho, um material que nos ajude também a crescer na fé, a nos ajudar no nosso discernimento vocacional, porque sei que muitos certamente desejam um dia adentrar, ou então ingressar também nessa vida matrimonial. Então que hoje de fato seja um momento muito produtivo e que nos ajude a crescer muito na fé, tá certo? E para participar conosco desta live, nós queríamos convidar os nossos irmãos José Adeilson e Eliandra, para que juntos pudéssemos partilhar um pouquinho desse momento que estamos vivenciando. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Tá ouvindo? Estamos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Culpa a demora, viu? Mas estamos aqui. Assim mesmo. É a tecnologia. Exato. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigada. Boa noite, meu irmão José Adeilson. Boa noite, Eliandra. Boa noite. Também dos irmãos da Comissão Diocesana, na pessoa do Padre Rony, tá certo? Nossa gratidão a vocês por se fazerem conosco e vir também contribuir conosco nesta noite formativa, partilhando não somente conhecimento, mas certamente a experiência de vida de vocês enquanto casal, enquanto família, tá certo? Então a vocês desde já, o nosso muito obrigado pela participação. Então vamos juntos, para a gente dar início a esse momento, vamos rezar, Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para que ela venha interceder por nós, por cada um que se faz presente nessa live, que vem participando, para que ela interceda junto ao Pai, para que nós possamos ser esse instrumento da Palavra de Deus, que o Senhor Jesus possa nos usar como instrumento. Então vamos todos juntos. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos também rezar a oração que o próprio Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão Nosso nosso, perdoai nossas ofensas, assim assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não E nos não deixeis cair em deixes tentação, tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos também pedindo a presença do Espírito Santo, que ele possa descer e permanecer junto a nós, que ele venha no auxílio dos nossos irmãos José Adilson e Eliandra, para que eles possam ser esse instrumento da palavra de Deus. Vinda Espírito Santo, Enchei os Os olhos com os vossos bens, e assim e acendei o vosso amor. enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos eternamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora da Penha, Rogai por nós. Sagrada Família, Rogai por nós. vamos reunir do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos, mais uma vez que nos acompanham. É com muita alegria, como já foi informado, que nós nos reunimos para a gente partilhar a experiência de vida, principalmente a experiência enquanto família reunida, que vive já o sacramento matrimonial. E como foi apresentado por Michel agora há pouco, nossos irmãos participaram conosco de uma forma bem mais direta, tá certo? Então, meus irmãos, inicialmente nós falamos e queremos abrir a nossa conversa pedindo a vocês que relatem para nós, contem para nós como foi que vocês se conheceram, quanto tempo de relacionamento vocês têm, tá bom? Muito bem. Quero agradecer o convite. Eu sou José Adilson, de Santana do Ipanema, da paróquia de São Cristóvão. Sou CCCista, sou também cursilista e tantas outras coisas que eu não vou falar aqui, senão passar a noite toda falando. Entendeu? O meu é Eliandra, né? Também sou cursilista, CCCista, então participamos de vários movimentos da nossa paróquia. Somos de Santana do Ipanema, fazemos parte da Igreja de São Cristóvão. O nosso pároco é Padre Jean. Fala aí, começando, como é que a gente se conheceu. Muito bem. Um pouco da nossa trajetória de conhecimento. Como já somos há muito tempo engajados na igreja, nós já se conhecia há muito tempo. Eu comecei como coroinha, eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, 5 a 6 anos. E minha esposa já cantava no coral de Inês também, já criança. E a gente nunca se afastou da igreja. E a gente fomos amigos, nos conhecemos. É interessante que quando a gente era jovem, a gente não se batia tanto, né? A gente era um pouco cri-cri, né? E nós dois não se batiam muito com opiniões com relação ao movimento, à igreja. Só com o passar do tempo, fomos nos conhecendo, nos aproximando mais à amizade. E eu fui para o seminário, estudar para padre. E quando eu voltei, desisti, voltei dessa vocação. Não foi eu a causa, viu? Muitas pensam que foi eu a causa dele ter desistido do seminário, mas não foi eu. Mas não foi, né? Depois de muito tempo, né? Aí assim, tocados por Deus, né? Veio aquela química do namoro, né? E começamos em agosto, mês de Uma agosto. amizade, né? Também. A amizade já havia muito tempo. Começamos a namorar em agosto. Passamos 6 meses nessa experiência de namoro, conversando, né? Tudo que envolve o diálogo, o conhecer, as decisões, os sonhos, porque o namoro também serve para isso. Se a gente tem os mesmos sonhos, se
se o mesmo caminhar, né, a essa mesma finalidade de pensamento, de comunhão. E nesses 6 meses foi muito decisivo para a gente, de um conhecer o outro, se tem o mesmo conhecimento, a mesma finalidade. Aí em janeiro, começamos a namorar em agosto, aí mês de janeiro, com 6 meses, no aniversário dela. Não foi um noivado surpresa, porque a gente já vinha conversando. Foi decidido entre eu e ela se a gente estava realmente preparados para noivar, porque eu não ia pegar de surpresa, né? E pedir ela em casamento. Não. Foi tudo uma decisão entre os dois. Se realmente era isso que a gente queria. E assim se deu-se o noivado. O noivado a gente já levou, não que o namoro não seria sério, mas o noivado foi a certeza do que a gente queria para nós. Era ela que eu queria para até que a morte nos separe, né? Eu queria construir uma vida com ela até a morte. Da mesma forma, ela. E passamos 6 meses também de noivado. Nossa, foi rápido, não foi? 6 meses de namoro e 6 meses de noivado. Mas porque a gente já vinha se conhecendo desde criança, já conhecia a família de um do outro. E assim foi muito decisivo. Então, foi 6 meses de namoro e 6 meses de noivado. E agora, em agosto, vamos completar 9 anos de casados. 9 anos de casados. E já temos 3 frutos, né? 3 filhos. O Pedro Joseph, que vai fazer 7 anos. A Maria Luísa e a recém-nascida, vai fazer 6 meses, que é a Maria Lídia. Se eu fugir é porque ela abusou e quer mamar. Agora eu vou passar para a Eliana. Ela vai falar agora. Muito bem, meu irmão. Que Deus os abençoe, né? Vocês é um casal muito abençoado, uma família muito linda, tá certo? Então, que Deus abençoe nesse primeiro momento. E aí a gente pode, antes de adentrar no próximo momento, né, deixar mais uma vez aqui a dica em relação aos jovens, principalmente nessa sociedade em que nós estamos vivendo hoje, né, que tem perdido, né, os valores cristãos, a respeito da necessidade de realmente a gente não atropelar as etapas do namoro, do noivado, para podermos chegar ao sacramento do matrimônio, não é verdade? Então, nesse momento, meu irmão, tendo em vista que nessa sociedade, nesse mundo tão secularizado em que nós estamos vivendo, a gente gostaria que vocês pudessem discorrer para nós um pouquinho a respeito do entendimento de vocês a respeito do matrimônio. O que é o matrimônio, né? Você começa? Pode falar. Eu vou começar com a frase do Papa Francisco, né? Ele vai dizer o seguinte, que o matrimônio é o ícone do amor de Deus por nós, né? O matrimônio resume o amor de Deus para com nós. Lembrando lá em Gênesis, quando ele fez o homem. E ele viu que não é bom que o homem esteja só. E criou a mulher para ser a sua companheira. Então, o matrimônio é isso. É uma aliança de amor livre entre duas pessoas que livremente, sem nenhum impedimento, se une, se decide se unir e viver até a morte esse amor de companheirismo, de compromisso com Jesus Cristo. Primeiramente, uma aliança com Deus, e essa aliança, em sinal, se dá nessa união do matrimônio. E o importante, como você disse, né? Para se chegar ao matrimônio, é necessariamente a gente não pular as etapas. Como você disse, o namoro, o noivado. Então, assim, quando a gente já pula uma etapa dessa, mais lá na frente, a gente vai sentir o peso, né? O casal vai sentir o peso mais lá na frente. E por quê? Porque vem as dificuldades, né? Vem, às vezes, as desavenças e, às vezes, muitas vezes não conseguem superar. Então, assim, tem que estar aliado. Qual é essa aliança? Essa aliança é Jesus Cristo e ponto. E é bom e interessante saber a questão para a decisão de você casar. Né? A gente tem muita aquela questão, estou muito apaixonado, ela que eu quero e vou casar. Não é por aí. Se você está apaixonado, ainda não é tempo de casar.
Agora, quando a paixão foi embora, aí sim, quando está já o amor, quando o amor permanece, aí sim, é uma decisão racional, é uma decisão que envolve Deus, né, e o outro, que a paixão não pertence mais, e sim o amor, aí sim é que se deve casar. Mas na paixão não, porque a paixão passa. E se você casar na paixão, vai chegar um momento que, infelizmente, que você não pode, né, não vai levar adiante essa união, porque não casou com amor. Então, o amor é essencial para que o casamento e o matrimônio aconteça. Verdade, verdade. Verdade. Inclusive, você falava agora a respeito de paixão. Em alguns momentos, a gente, refletindo, Michel e eu, a gente fazia uma análise do quanto o termo amor, nessa sociedade que nós estamos vivendo, tem sido distorcido, né? Porque hoje a grande maioria dos casais jovens de namorados, né, principalmente tomando como referência aquilo que as mídias, né, as novelas colocam dentro da nossa cultura, acham que amor é paixão, como você dizia, né? Não é bem assim. A paixão ela vai embora, né? O amor ele deve permanecer. O amor ele deve ser o cimento, né? O elo que liga, que une o casal, né? Então que de fato aí nesse primeiro momento, como vocês diziam, que de fato toda a nossa juventude, principalmente aqueles que nos acompanham, entendam a diferenciar o que é paixão e o que é amor. E como vocês diziam para nós, né? Quando a paixão foi embora, aí sim é o momento de começar a discernir a respeito dessa jornada ou dessa vocação matrimonial que se deve assumir, tá bom? Michele? E para vocês, como realizar o sacramento do matrimônio? Como foi? Como se realiza o sacramento do matrimônio, né? Muito Isso bem. mesmo. Como se realiza? Ela se realiza em 3 etapas. Essas 3 etapas são indispensáveis para que o casamento aconteça, né? Para que realmente aconteça. A primeira etapa é a questão da preparação, a questão documental, a questão da entrevista com o padre, do curso preparatório, de toda a preparação para que a igreja vê se vê algum impedimento externo com relação à vida matrimonial. Então, para que ele aconteça, o casal deve estar livre, né? Um ou outro não deve casar por imposição de outra pessoa. É uma decisão dos dois livre. E o segundo momento é o consentimento do um para com o outro. E o último momento é estar aberto à vida. Tem que estar aberto à vida. Eu gosto de dizer o seguinte, né? Quero casar, mas só quero ter filho daqui a 1 a 2 anos. Não caso. Passe os 2 anos, aí quando você quer ter filhos, né? Ah, quero ter filhos, aí sim caso. Porque nós estamos vendo na sociedade que é o seguinte, eu caso, vou ver 3 anos de lua de mel, aí mais na frente eu resolvo ter filhos. E não faz sentido o casamento assim. Se você quiser ter filho daqui a 3 anos de casado, espere ter mais 3 anos de noivado. É simples assim, né? Casou, esteja aberto à vida. E é o que mais a gente vê, assim, no cotidiano, né? Dos casais, principalmente. E isso, quando eles querem espaçar a gravidez, ainda é um ponto, né? Mas aí tem casais mesmo, que a gente vê mesmo, que não quer, casa-se, mas não querem ter filhos. Esse é o que a gente está vendo na nossa realidade atualmente. Tem casais que não querem, de forma alguma, ter filho. E esse não é o intuito do casamento, do sacramento do matrimônio. Os 3 pilares é esse, o consentimento, né, de um ao outro, e principalmente o terceiro, que é a abertura à vida. Tem que ter essa abertura. Nós, assim, quando casamos, fomos aptos à vida. Eu tive 5 gestações, 2 não evoluíram, né? Tive 2 abortos espontâneos e tive essa última agora, que foi um pouquinho uma gravidez arriscada. Mas, assim, eu sempre fui, assim, ciente que a gente sempre quis ter filhos, sempre. O que Deus mandasse.
E graças a Deus ele mandou esses que estamos com eles, né? Os dois que não deu certo, que não evoluiu as duas gravidez. E temos os três agora vivos, né? Que é o Pedro Joseph, a Maria Heloísa e a Maria Liz, que é a menorzinha. Graças a Deus. Muito bem. Eu queria pedir permissão a vocês, meus irmãos, só para trazer um trechozinho aqui a respeito ainda de como se realiza, né, esse tópicozinho que nós estamos trabalhando, como se realiza o sacramento do matrimônio. Eu vou dar destaque aqui a um ponto tratado no catecismo da nossa igreja, que fala o seguinte, né, que o casamento, né, o sacramento é um ato litúrgico. Por isso convém que esse seja celebrado na liturgia pública da igreja. Né, vocês apresentaram agora há pouco alguns pontos importantes, né, que fazem parte de toda essa preparação, de todo o rito, né, para a celebração do sacramento. E eu recordava muito de uma pregação escutada uma vez, né, que o nosso padre, o Senhor José Vel, dizia aqui em uma de suas homilias, que hoje, né, a grande maioria dos casais que optam por se casar, né, estão mais preocupados, na verdade, com as coisas externas, né, por exemplo, a festa, né, a lista de convidados, o que vai ser servido, né, como cardápio na festa de casamento, do que com o próprio rito, né, do que com a própria liturgia. Né? Então, na verdade, a gente também coloca aqui, e nós refletimos isso quando discutíamos esses pontos para trazer para a nossa live, que tudo isso é importante. Né? Quem é que não quer casar e quer ter direito a uma festa bonita, né? um cerimonial bonito? Né? Isso é natural, mas o que não pode haver, e a gente colocava, não sei a opinião de vocês em relação a isso, é justamente esquecer do ponto central, que é a celebração da Santa Liturgia, né? De preparar de uma forma muito bonita, de uma forma muito bela, se preparar, né? Para que de fato entenda todo o rito da liturgia, né? Que vai ser celebrado naquele momento, ao invés de se preocupar somente com as coisas materiais, né? Se assim a gente pode dizer. E aí a gente gostaria de ouvi-los também em relação a isso, porque de fato o que a gente tem visto, né? Na nossa sociedade e também uma cultura trazida, né, pelas mídias sociais, é de que a liturgia em si deve ser menosprezada. O que vale são os holofotes da festa, né, o banquete, o vestido, a roupa bonita que se deve ter e usar naquele dia, né? Realmente é verdade. A gente pode trazer até um exemplo também da questão das músicas, né? Não escolhe músicas que já tem a ver com a Igreja Católica, escolhe músicas que não tem nada a ver com o sacramento. Muitas das vezes se preocupa muito com as fotos, né? Sai bonito nas fotos. O sacerdote está lá falando, explicando sobre a importância do sacramento, e está lá a noiva sorridente para o fotógrafo, né? Como se o padre estivesse falando, né, para a igreja vazia. E tantas outras coisas. Até corre um grande risco, na hora do consentimento diante do altar, ser palavras em vãos, falar sem o consentimento verdadeiro. Né? E corre um grande risco desse casamento não ter acontecido, né? Ser um casamento realmente inválido, né? Ou seja, não aconteceu. Porque tem que ser de coração aquele consentimento. Tem que ser de corpo e alma a união dos dois, principalmente no altar. E não é isso que a gente vê. Né? Pessoas reclamando. Tem até que reclama do valor do casamento e faz uma festa de 30 mil reais. Aí o casamento é 200 e pouco, o reclama. É interessante isso. É como se a festa fosse mais importante do que o essencial da vida dos dois. Né? Por isso que quando a pessoa constrói algo que não faz sentido, algo que passa, quando esse algo passa, infelizmente, o casamento desmorona muitas das vezes. E se esquece do essencial, que é Deus. Verdade. Nós dois temos como testemunha, né, quando a gente foi, só rapidinho aqui, mas quando a gente pensávamos, né, quando nós estávamos nos preparando para casar, né, vivenciar o sacramento do matrimônio, e o que mais, principalmente o laço, né, mais que batia assim, o que a gente priorizou mais foi a celebração matrimonial, a celebração do rito do matrimônio. O rito, né? Foi o que mais, e eu digo assim a vocês, que o que mais me marcou foi isso, não foi a festa em si,
se você me perguntar, eu tenho recordações, tenho, porque foi um momento único. Mas, da minha celebração matrimonial, para mim, foi o mais importante, foi o mais belo. Eu nunca assim, tinha vivenciado um momento tão belo como foi o sacramento do nosso matrimônio. Porque, assim, foi vivido intensamente, foi uma entrega total mesmo, quanto da minha parte quanto da dele, para realmente celebrar aquele momento, que era único, né? Então, assim, foi maravilhoso. José Adilson falava das músicas, mas as músicas que teve, né, que é realmente as músicas que a gente escolheram, músicas católicas mesmo, mas as músicas que foram passadas, eu recordo da minha entrada, músicas, entendeu? Belíssimas, assim, se entregando mesmo a esse momento. Então, assim, foi único e a cada momento que, às vezes até tem a música de comunhão, todas as vezes que eu vou comungar, eu lembro desse momento que eu vivenciei o sacramento do meu matrimônio. Então, assim, foi belíssima a nossa celebração. Foi vivenciada por inteiro mesmo. A cada rito, a cada palavra que o sacerdote dizia, a cada declaração que eu e ele, ambas as partes, um dizia para o outro, foi assim, foi único, foi intenso mesmo. Um momento único, né? Verdade. Na... E aí, José disse, Eliandra, ainda voltando um pouquinho a respeito do tema anterior, né, como se realiza o sacramento do matrimônio, é importante que os jovens entendam, né? Os jovens, a gente está falando aqui, por talvez estarmos inseridos na questão do segmento de juventude, mas é importante que se diga, né, que no matrimônio, diferente de outros sacramentos, os ministros da cerimônia ali são os próprios noivos, né? Não é o padre ou o diácono, por exemplo, né? Eles estão apenas assistindo. Isso. É verdade, mas são os próprios noivos que são os ministros da celebração, e muitas vezes, como você dizia agora há pouco para a gente, né? Os noivos, os convidados, os padrinhos, muitas vezes não sabem nem o que estão celebrando, né? E eis o grande erro, né? Eis a grande falha no momento de preparação de casais que, na verdade, desejam adentrar para a vida matrimonial, né, para a vida conjugal, sem se preparar como precisam, né? Por isso a importância do encontro preparatório, né, do pré-matrimônio. Isso é muito importante porque nesse encontro você vai tirar essas dúvidas, né? Principalmente com relação à celebração em si, a importância, as 3 fases que devem acontecer, que é a questão documental, a questão celebrativa, a questão da consumação. Isso é muito importante saber. Que tem que respeitar as 3 fases. E não respeitando uma das delas, não vai acontecer realmente o matrimônio. Né? Temos que ter cuidado com isso. É porque a realidade é essa, né? A gente já vai casar, muitas vezes não sabe nada e às vezes não procura saber as informações direito, só procura o que é do materialismo, né? As coisas que a gente deveria saber, se aprofundar, assim, do sacramento mesmo do matrimônio, muitas vezes não é procurado, entendeu? Aí fica como se fosse, vou casar, como se fosse uma cultura, uma tradição. É como o casamento, como tanto o batismo também. Vou casar, vou batizar como se fosse uma tradição. Por quê? Porque todos fazem, porque a maioria fazem. Não, não é assim. A gente tem que ter real importância do que é realmente o sacramento, os sacramentos na nossa vida. Porque é através deles que a graça da nossa vida acontece, né? Que o nosso caminhar acontece. Verdade. E vem outra pergunta, queremos indagar a vocês o que é necessário para um matrimônio cristão. Que é o que a gente respondeu. Foi justamente o que a gente disse, não foi? As 3 etapas que no caso a gente falou. O que é necessário, né, para o casamento cristão. Voltando à parte de ser livre, os dois, sem nenhum impedimento, tipo, tem que ser solteiros, não ter casado, né, tipo, ser separado de outra coisa, mas tem que ser solteiros, ser livres, sem nenhum impedimento. Uhum. Essa é uma parte, o primeiro passo. O segundo passo é o consentimento, né?
que se concede no altar, que é a celebração do matrimônio. E o terceiro momento, que é a consumação, ou seja, está aberto à vida. Um exemplo, eu casei hoje, aí começo a tomar certas coisas que vai impedir a gravidez, né? Métodos concepcionais. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses para não engravidar, né? Tive minha relação sexual depois do casamento, né? Mas não aconteceu a consumação. Por quê? Porque nessas relações sexuais eu estava não de forma natural. Então não houve a consumação. Então não houve ainda o casamento em si. Então eu tenho que estar aberto à vida. A consumação tem que ser de um jeito natural, tem que ser um método natural, tem que estar aberto à vida. Então são esses 3 momentos. Estar livre os dois, sem nenhum impedimento. O consentimento dos dois e aberto à vida, a consumação. Muito bem, meus irmãos. Adentrando no próximo ponto, né, que vai falar a respeito da unidade e indissolubilidade, né, eu trago aqui aquele trechinho do Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, no versículo 6, que vai dizer o seguinte, né, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Né? E aí a gente entra em um ponto muito importante, né, diante dos dias em que nós vivemos, meus irmãos. E a gente gostaria que vocês pudessem discorrer agora para nós, para todos que acompanham esse momento, falando a respeito da importância do entendimento da unidade e da indissolubilidade matrimonial. Como o próprio Evangelho falou, né, que o que Deus uniu, o homem não separa. Então essa união matrimonial é uma união abençoada por Deus. Foi Ele que criou, está no plano dele, é uma aliança com Ele. Então, nenhum de nós pode separar. Né? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Ninguém. Então, o matrimônio é isso, é uma aliança de amor. Uma aliança concedida e decidida pelos noivos de ser até a morte. Se não foi decidida de corpo e alma para ser até a morte, então não houve o casamento. Mas se foi decidido, é para sempre. Nada justifica, né, a separação. Né? Eu vejo muito aí, casa quando diz, vou casar até dar certo. Não, não é por aí. Se você vai casar e tem que aguentar até a morte. Na verdade, a gente já esquece esse indissolúvel. A gente não quer nem lembrar que isso existe no casamento. Não quer nem saber se realmente o que é o ser indissolúvel, né? É aquilo que não se desfaz, que não se desliga, que não se dissolve, né? Então, assim, isso é ser indissolúvel. E a gente vai com esse pensamento, eu vou casar. Mas se não der certo, eu me separo. Não tem problema nenhum, já vai com esse pensamento para casar. Não tem a noção realmente do sacramento em si. Da insolubilidade, no caso, que é o casamento. É aquela questão da paixão, né? Eu caso por paixão. Quando a paixão for embora, aí esse sentido de ficar para sempre não faz parte da minha vida. Porque eu não casei com convicção, eu não casei por amor. Mas temos que ter essa ciência. Deus uniu. E o consentimento foi nos dois. Nós falamos no início, né, que quem celebra o casamento são os próprios noivos. Então foi uma decisão de corpo e alma dos dois, para que seja uma só carne, um só coração e uma só alma. Então, tem que ser para sempre, até a morte. É uma decisão dada no altar. E foi feita com coração. Agora, se não foi feito com coração, não foi feito com amor, aí é outra história. É outra história. E é muito importante, assim, a gente frisar. Porque, assim, muitos já vão com esse pensamento ao casar, em se separar. Mas a gente já deveria ir com o pensamento de que atitudes eu vou tomar para me levar o meu casamento até a eternidade. Para ser até a morte nos separe.
Então, muitas vezes a gente não vai com esse pensamento. Então, o que será que eu devo fazer para que meu casamento, naqueles momentos difíceis, né, o que eu posso fazer, né? O que é um casamento feliz? O que eu posso fazer para o meu casamento ser feliz? Nada mais do que a gente seguir os passos de Jesus, seguir o exemplo da Sagrada Família, né? Seguir você com seu esposo, você com a sua esposa, né? Tentar ao mínimo ser amorosos no dia a dia, generosos, que assim é o que falta nos casais dia de hoje. A gente vê muitas separações, por quê? Por besteira, minha gente. Às vezes é porque deixou uma toalha em cima da cama, às vezes é uma falta de diálogo, às vezes é uma pequenas mesquinhez, no caso. Eu lendo a exortação apostólica do... Já li antes, né? Mas dando uma reforçada nesse... Depois que vocês convidaram a gente, a exortação apostólica do Papa Francisco, Amoris Letícia, e justamente ele falava que tem que ter 3 palavrinhas mágicas, as chaves, 3 palavrinhas chaves, quer dizer, com licença, obrigado e por favor. Isso não existe, minha gente. Às vezes a gente faz no casamento como se fosse obrigação. Tipo, eu vou fazer o almoço para minha família. Mas o meu marido vê como obrigação. Não, não se deve fazer isso. Quando terminar o almoço, obrigado pelo almoço, estava uma delícia, né? São esses mínimos detalhes que fazem com que o amor cresce, com que o amor cresça cada dia mais. Às vezes a gente aqui em casa tá lanchando, um exemplo, e tipo, às vezes eu não tô nem com sede. Mas aí ele vai na cozinha, vai tomar água e traz a água para mim. Mas aí às vezes eu nem tô com sede, mas eu tomo. Por quê? Porque ele lembrou de mim. Isso é um gesto de amor. Isso é uma atitude de amor. Isso e outros exemplos pequenos. Isso são exemplos pequenos que fazem com que o amor cresça. Mesmo assim, são exemplos que às vezes são pequenos e que são negativos, que às vezes fazem com que seu casamento se destrua. Então, assim, é observar. É você liderar, é você ter amor dia a dia com seu esposo e principalmente não faltar a oração. Falei demais. É verdade, realmente. O perdão, a oração que nos fortalece a cada dia. Né? Temos que nos perdoar, temos que nos amar, porque o amor é uma conquista diária. Temos que conquistar todos os dias, né? Não só por momento. Muitos casam, pensam que a conquista já acabou. Pronto, já casei, ela já é minha, pronto, agora... Né? E não é, porque amor não é posse. Né? Amor é livre, amor é decisão, amor é compromisso, amor é dar a vida. Temos que dar a vida do um para com o outro, porque foi isso que Deus fez. E no casamento tem que ser esse modelo. O casamento são sinais do amor de Deus. Então, temos que nos doar, dar a vida constantemente. Muito bem. Pois bem, meus irmãos. E agora é lançado para vocês os filhos, o primeiro bem do matrimônio. Fale um pouquinho para nós, né, desse bem maior, né, de um relacionamento, de um matrimônio, né? E as coisas mais preciosas, né, na vida de um casal que tem, né? Os filhos, sem dúvidas, é a dádiva mais importante e a graça que Deus possa dar a um casal, não é verdade? Então, assim, quando vem os filhos, tudo se renova e tudo ao mesmo tempo que se constrói. Quando vem a criança, né, você vê aquele bebezinho ali crescendo e você vai vendo os traços do seu esposo e ele vai vendo os traços da sua esposa naquela criança. É você ver realmente o amor de Deus implantado, né? Enraizado cada vez mais para que esse amor de vocês cresçam mais e mais. Fala um pouquinho. Ter filhos é sentir um amor como você nunca sentiu antes. Né? Ter filhos não tem como você explicar esse sentimento, porque esse sentimento realmente é inexplicável. Porque quando você olha para aquelas criaturazinhas sorrindo para você, meu filho, eu fico frouxo, viu? Tem um homem frouxo, sou eu quando vejo as crianças sorrindo para mim. É algo inexplicável, porque filhos realmente é um dom de Deus. Nós não merecemos
tamanha graça. Né? E, infelizmente, temos muitas pessoas que geram filhos, mas não são pais, não são mães. Não reconhecem o valor da paternidade e da maternidade. Né? Deus nos permite a sermos participantes dessa criação, porque gerar vida é algo inexplicável, né? É algo inexplicável realmente. Deus nos dá essa responsabilidade, né? Da educação dos nossos filhos, de levar para eles a educação. Mas também é bom a gente frisar também, tem aqueles casais que não conseguem ter filhos, né? E nem por isso deixa de ter a graça, no caso, né? Fala um pouco disso. No caso do dom de não ter filho, daqueles casais. São aqueles casais que casam, mas não tem a questão da fertilidade, né? Então, isso não quer dizer que eles não possam, né, ser pai e ser mãe. Quantos filhos, quantas crianças, né, estão aí para serem adotadas e não são adotadas? Né? Quantas crianças são abandonadas nas ruas, no lixo? Infelizmente, a gente vê aí muito em jornais recém-nascidos jogados no lixo. Isso é triste, muito triste mesmo. E quantas crianças estão no orfanato para ser adotadas? Então, não há desculpa, né, para casal de não ter filhos. Ah, eu sou estéril, não posso ter filho. Pode sim. Você pode sim ter filhos. Verdade, meu irmão. Nós ainda queríamos pedir permissão a vocês, ainda falando a respeito desse tema de filhos, o seguinte: o número 2368 do Catecismo da Igreja, né, o parágrafo, vai falar o seguinte, né, que por razões justas os esposos podem querer espaçar o nascimento de seus filhos, né? Cabe-lhe verificar que seu desejo não provém do egoísmo, mas está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. Além disso, regularão seu comportamento segundo os critérios objetivos da moral. Vocês, no momento de apresentação, falavam para a gente que vocês são pais hoje de três belas dádivas de Deus, né? 3 filhos já vocês têm. E a gente discutia hoje à tarde, quando nós fazíamos uma análise do material, meus irmãos, sobre a dura realidade que muitos casais, inclusive casais cristãos, né, que alegam assim a questão da dificuldade financeira, a questão da falta de tempo, e acabam, na verdade, se utilizando de métodos contraceptivos que acabam evitando a chegada de filhos, né? E muitas vezes, na verdade, se fecham a vida, né? Então, na verdade, querem apenas usufruir, vamos dizer assim, da relação sexual, sem que essa relação sexual possa gerar uma vida, né? Como a Leandra dizia, né, também tomando como referência um dos salmos, né, os filhos são uma dádiva de Deus, um presente de Deus. Então, nós queríamos que, se possível, que vocês explanassem para a gente, ou deixassem uma mensagem para tantos casais que sofrem com isso, né, que acabam utilizando métodos contraceptivos e acabam se fechando a vida. Também peço permissão, algum tempo atrás eu me recordo que vocês eram membros, ou ainda são membros da Pastoral Familiar, e a Pastoral Familiar ela coloca como um ensinamento a questão do uso do método Billis. Né? Então a gente queria que vocês pudessem discorrer um pouquinho para a gente a respeito dessa experiência de vida de vocês, tá bom? Você fala do método Billis, né? Ainda somos. Ainda somos. Realmente ainda nós somos coordenadores do setor pré-matrimônio aqui na paróquia. E realmente é a questão do método Billis. O que podemos dizer por início, essas pessoas que realmente usam esses métodos porque não tem tempo para ter filho, por causa do trabalho, né, etc., né, não tem como cuidar. Né? Primeiramente, eu quero dizer o seguinte: se você estiver esperando um tempo para ter filhos, você nunca vai encontrar. Trabalho, nada justifica a ausência da vida na sua família. Um casamento sem vida é um casamento sem sentido. Nada justifica, né? Nada justifica não ser aberto à vida.
Se você não é aberto à vida, você não terá um casamento feliz. Porque os filhos tornam-se também o matrimônio feliz. É um complemento, é a família. Casal é família, mas a família só é completa quando tem os filhos. Então nada justifica. E esses métodos anticoncepcionais, que são métodos abortivos, são métodos que impedem de ver a vida. Eu vou começar dizendo uma frase de um grande sábio, eu não lembro o nome. Todos nós, né, todas as crianças, todos nós que nascemos, Deus tem um plano para cada um de nós em particular. Isso todos nós sabemos. Deus tem um plano para mim, como para a Leandra, como também para os nossos filhos. Deus tem um plano. Né? Desde o seio da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Então, se eu impedo, se eu impeço que uma criança venha ao mundo, eu estou impedindo que o plano de Deus aconteça na vida daquela criança. E quem sou eu para impedir o plano de Deus na vida daquela criança? Né? Quem somos nós? Quem somos nós? Então, se a gente casou, deveríamos ter casado com essa consciência. Eu vou casar e vou construir uma família. É esse o sentido do casamento. O sentido do casamento não é você casar só para ter relação sexual. Não, não é isso. Né? A relação sexual, além do prazer, tem algo essencial naquele ato, que é a vida. Né? Temos que ter essa consciência. Quando a gente fala no método Billis, até no espaçar a gente tem que ter cuidado, porque é como muitos avaliam. Para espaçar você tem que saber por que você vai espaçar a gravidez, né? Quais são os ideais e motivos por que você não vai querer ter filho agora. Se for aqueles motivos justos, que não dá realmente, aí é que você vai procurar espaçar e procurar os métodos naturais. Como esse é o exemplo de um, o método Billis. Esse método tem que ter toda uma rigorosamente estrutura e um estudo aprofundado. E a gente também tem que ter um orientador. Tem a plataforma, que no caso eu até esqueci o nomezinho, que é a ONGzinha mesmo, que cada setor tem um instrutor. Aqui em Santana a gente não temos, porque a gente ainda está trabalhando nisso. Porque assim, muitas dúvidas, e muita gente quer também fazer, quer aprender. Que eu saiba, tem Olho d'Água. Lá na Pastoral Familiar de lá, já temos um instrutor, ou é dois, se eu não me engano. Mas, assim, esse instrutor tem que estar ali acompanhando semanalmente. E também você tem que ter um companheirismo mais ainda com o seu esposo, porque é os dois que tem que fazer. Não é só eu, Eliandra. Ele também tem que fazer. Porque se ele não fizer, se os dois não cooperar, não dá certo. Não dá certo de forma alguma. E uma observação nessa questão do método Billy, esse método Billy não é para você não engravidar. Esse método é para saber qual o momento que você vai estar aberto à vida. Esse método também pode ajudar bastante as pessoas que têm dificuldade em engravidar. A engravidar novamente. Também é algo muito importante. Você não pode usar esse método, né, durante muito tempo para não ter filhos. Né? Eu vou usar esse método como se fosse também um método, né, abortivo. Eu vou usar esse método, é natural, porque eu não quero ter filhos. Você está pecando. Você já vai com esse pensamento. Não caso, pode, né? Não pode. Esse método é para você descobrir qual período você está fecundo, aberto à vida, e também, né, para não engravidar, mas por questões graves, que eu não possa ter filhos, questões graves mesmo, né? Não é porque eu não quero, porque por própria vontade, né? Por própria, mesquinhez, né? Por falta, né? Falta de Deus no coração, vou dizer assim logo. Né? Falta de amor, falta do dom da paternidade. Né? Isso não é o caminho. Muito bem, meus irmãos.
Muito obrigado pela informação, né, porque de fato a gente refletia hoje o quanto muitos casais, na verdade, têm essa dificuldade, né, de entender o porquê da igreja recomendar a não utilização de métodos contraceptivos. E a gente se depara também com inúmeros casais, bons casais cristãos, que também, influenciados aí pela questão da cultura capitalista, né, tem que trabalhar, tem que ter tempo para conseguir dar uma boa condição de vida para a família, acaba se utilizando de tais métodos e, como vocês diziam para a gente, né, se fechando, né, a uma das finalidades do matrimônio, que é a finalidade procriativa, não é isso? O que significa a expressão igreja doméstica? Igreja doméstica. Pode falar aí. Igreja doméstica, né? Igreja doméstica, nós em casa somos a primeira igreja, ou seja, que nós devemos vivenciar o amor de Deus na família, né? Os primeiros ensinamentos cristãos, valores essenciais da fé, devem se acontecer na família. Os filhos devem começar a sentir o gosto por Jesus Cristo, pela igreja, dentro da família. Nós temos esse dever de ser uma igreja viva, doméstica, ou seja, uma família que reza, uma família que partilha os valores cristãos, uma família que celebra os sacramentos, uma família que vivencia constantemente o amor de Deus, primeiramente em casa, para que assim possa passar para os demais. Não faz sentido, tipo, ir todo domingo à Santa Missa, né? Vou para a missa todo santo domingo, e chego em casa igual um capeta, né? Não faz sentido ir toda a Santa Missa aos domingos, estou lá com o texto na mão, estou com o véu na cabeça, chego em casa, tiro o véu, parece uma bucha do 71. Né? Não deve ser assim. Eu ter em casa, eu faço meu papel de cristão, e na igreja, que é o ápice da oração, é o ápice da nossa fé, que é a Santa Missa, né? Então, tudo tem que ser sinal do amor de Deus, em casa e na igreja. Não faz sentido eu ser santo na igreja e ser demônio em casa. Eu tenho que buscar a santidade em casa e na igreja. Então, começa em casa, a igreja começa em casa, na oração, na convivência, no amor de Deus, para que assim eu possa evangelizar lá fora. É interessante, eu chegasse na casa do Alisson, pedisse um copo com água, e ele viesse para mim com um copo vazio. Vai matar a minha sede? Não. Tem que ter água no copo. Não faz sentido eu falar do amor de Deus, se esse amor de Deus, antes, não habita na minha casa, no meu coração. Não faz sentido eu falar de família, se eu não sou família. Não faz sentido eu falar de matrimônio, se eu não vivencio esse sacramento. Eu vou dar o que eu não tenho, né? A quem muito é dado, será cobrado. É isso. Vocês falavam, irmão, só para a gente complementar uma parte que você disse aí a respeito da importância, né, da família como igreja doméstica. A gente trouxe aqui um pontozinho, né, que foi trabalhado no Conselho Vaticano II, né, que trata justamente a família como igreja doméstica, e vai dizer o seguinte, né, que é no seio da família que os pais são para os filhos, pela palavra e pelo exemplo, os primeiros mestres da fé. E muitas vezes nós nos deparamos com realidades familiares onde os pais acham que a obrigação pela educação primeira é da escola, é da igreja, é da catequese, quando na verdade eles devem ser os primeiros educadores, principalmente em relação à questão desses pontos de fé e de moral também. Não é isso? Verdade. Porque os filhos se espelham realmente nos pais, né? Se eu for um pai bruto, até nas palavras, as primeiras palavras sempre saem da nossa boca, né? Nossos filhos. Então, tudo eles aprendem ali a base, o alicerce. Se não tiver uma boa educação na fé em casa, dificilmente eu vou aprender lá fora. Principalmente no mundo de hoje. O que é que o mundo de hoje prega? Prega destruição, violências,
coisas que passam, coisas sem sentido, coisas vazias. Se os seus pais não fizerem a sua parte, perdemos nossos filhos para a sociedade de hoje, né? A sociedade de hoje está uma sociedade à ausência de amor. Não existe mais amor na sociedade. A sociedade de hoje é consumista, né? É interesses que totalmente nos afastam do amor de Deus. Então, se a gente está fazendo nossa parte, infelizmente, vamos chorar muito mais tarde com as reações de nossos filhos, com as atitudes dos nossos filhos. Vamos nos decepcionar muito mais tarde com as atitudes dos nossos filhos. Se a gente não fazer nossa parte, vamos sofrer muito mais tarde. Não só nós, mas os nossos irmãos, a sociedade. Porque a sociedade hoje está vazia. Não existe mais amor. Verdade, meu irmão. Bem colocado da parte de vocês isso. Você falava em relação à questão de amor, agora há pouco nós trabalhávamos o primeiro bem do matrimônio, né, justamente a questão dos filhos. E aí a gente traz também uma outra reflexão para que vocês pudessem nos ajudar a refletir, meus irmãos, falando a respeito da fidelidade do bem do matrimônio, né? Fidelidade no matrimônio, muito bem. A fidelidade só é possível se você realmente fazer a vontade de Deus. O primeiro passo é você ter Deus no coração. Você ter Deus no coração, né, é uma pessoa temente a Deus, isso é impossível você ser fiel à sua esposa. Porque uma pessoa que é temente a Deus, assim como diz São Paulo, né? Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Aí está o maior sentido de você ser fiel. Se você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, tudo se completa, tudo acontece. E no Catecismo da Igreja Católica, né, fala justamente isso, né? Que é pela fidelidade, né, que nós podemos ser testemunhas vivas do amor fiel de Deus. Só é através da fidelidade, né? Através dessa fidelidade, a gente pode ser testemunha desse amor, né? Sublime, desse amor divino, dessa graça, não é verdade? A gente vê muito aquela questão das traições, que acontece muito. Por que acontece isso? Porque o coração do homem está afastado do coração de Deus. Primeiro porque o casamento não faz sentido para ele. Porque se o casamento fizesse sentido para ele, ele seria fiel. Ele amaria sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, tudo parte do amor maior que é Jesus Cristo. Porque se o casamento faz sentido, tudo se torna mais fácil na questão da fidelidade. Mas se o casamento não faz sentido, facilmente algo do mundo vai me atrair. Facilmente eu vou cair. Verdade, meus irmãos. E aí, meus irmãos, a gente também discutindo, analisando realidades, em outros momentos trabalhando com a juventude, falando de namoro, a gente via que muitos casais de namorados hoje, né, que estão vivendo essa etapa de preparação para o matrimônio, muitas vezes acabam se contentando com essa realidade como se fosse uma coisa natural, né? Eu sou namorado de Michele, e Michele é a moça mais bonita da minha cidade, né? Então, eu prefiro negligenciar o fato dela me trair, dela ser infiel a mim, do que vir a perder ela. Da mesma forma, da menina em relação ao rapaz. Eu namoro com um rapaz muito formoso da minha comunidade, então eu prefiro, na verdade, me contentar com o fato dele ser infiel a mim do que perder ele como meu namorado, né? Muitas vezes por uma questão de conveniência. Nós vamos segurar um pouquinho ainda, pessoal, esse assunto, porque vai acabar o tempo de 1 hora nessa primeira transmissão, então a gente vai voltar rapidamente para a gente dar continuidade, né? E a gente pede a vocês, meus irmãos, que permaneçam conosco, tá certo? Por mais algum tempo, para que a gente possa completar essa nossa jornada. Pode ser? Pode ser sim. Pronto. Então, a você que está nos acompanhando, volte conosco, tá bom? Daqui a pouquinho a gente retorna.